leitores, meu nome é Arthur e você está em mais um vídeo aqui do canal. Depois de muito tempo sem aparecer por aqui, hoje eu decidi fazer um vídeo que eu já estava planejando há um bom tempo, mas só agora eu decidi trazer ele aqui para vocês, que é sobre contos ou coletâneas de contos que eu recomendo. Então, sem mais delongas, e bora lá! Como alguns já devem perceber por alguns vídeos que eu posto aqui no canal, eu gosto bastante de contos, inclusive são eles que muitas vezes me tiram de ressacas literárias. Bom, então para iniciar esta lista aqui de hoje, a primeira coletânea que eu trago aqui para vocês é esta intitulada de Venha Ver o Pôr do Sol, da escritora Lígia Fagundes Telles, que sem dúvidas é uma das minhas escritoras favoritas, e essa coletânea foi a minha porta de entrada para conhecer as histórias dela. E no momento eu estou me aventurando nos romances dessa escritora. Ano passado eu trouxe resenha aqui para vocês de Ciranda de Pedra, que foi um livro que me impactou muito. Essa é uma coletânea que costuma ser distribuída em bibliotecas de escola, então acredito eu que não seja tão fácil assim de encontrá-la em livrarias. No entanto, grande parte dos contos que estão presentes nessa coletânea aparecem neste outro livro aqui, nesta outra seleção de histórias de Lígia Fagundes Telles, publicada pela editora Companhia das Letras, intitulada de Antes do Baile Verde, e essa é uma coletânea bem mais fácil de você encontrar em livrarias, e ela até possui uma vantagem comparada a essa coletânea aqui, isso porque ela possui mais contos. E é interessante observar que na maioria dos contos de Lígia Fagundes Telles, começam com uma falsa sensação de normalidade e tranquilidade, mas conforme vamos conhecendo melhor os personagens e o que compõe aquele cenário, vemos que eles têm camadas muito mais profundas, inclusive sentimentos e mentiras que são escondidas embaixo do tapete. E conforme a história vai avançando, a gente começa a entender quais são essas suas desilusões, ilusões, egoísmo, medos e angústias que eles têm. E claro que isso contribui para torná-los ainda mais humanos. E mesmo em poucas páginas, a Lígia Fagundes Telles consegue fazer com que alguns dos seus contos terminem com finais extremamente impactantes, como é o caso do conto que dá título a essa coletânea aqui, o Venha Ver o Pôr do Sol, que inclusive é muito inspirado em histórias de Edgar Allan Poe, que também será citado no vídeo de hoje. Enfim, se você ficou curioso para saber mais detalhes com relação a esses contos aqui no canal eu tenho um vídeo sobre a coletânea no geral, e também tem vídeo exclusivo para um dos contos que está presente dentro dessa coletânea, que é o intitulado de Natal na Barca, que como o próprio título já sugere, se passa no Natal e tem uma mensagem muito bonita em seu final. Enfim, para você que quer conhecer essa escritora sensacional da literatura brasileira, recomendo muito que vocês iniciem por essas coletâneas aqui, não tem erro. Bem, ainda falando sobre contos nacionais, trago aqui para vocês essa coletânea intitulada de Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, organizada pelo Ítalo Morricone. E claro que esses 100 melhores contos são organizados de acordo com os critérios dele, não são necessariamente os 100 melhores contos da literatura brasileira, mas de qualquer forma são contos excelentes de escritores excelentes. Então aqui você vai encontrar histórias de Clarice Lispector, Lima Barreto, Mário de Andrade, Érico Veríssimo e diversos outros escritores. Como destaque, trago para vocês o conto O Peru de Natal, escrito pelo Mário de Andrade, que tem um vídeo aqui para o canal, que foi um especial de Natal que eu fiz no ano passado. É um conto muito legal, que retrata questões familiares, desavenças e também aborda a questão do luto. Enfim, acredito que essa seja uma boa porta de entrada para você que quer conhecer mais sobre contos da literatura nacional e não sabe muito bem qual coletânea escolher. Essa apresenta uma prévia dos principais escritores que a gente tem na nossa literatura, então acho válido você dar uma chance. Indo agora para a literatura russa, recomendo para vocês o conto intitulado de Noites Brancas, do Dostoiévski, responsável por escrever obras como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov. Esse é um livro que apresenta alguns elementos do melodrama, ou seja, ele tem certos exageros, os personagens expressam um grande sofrimento. E nessa história narrada em primeira pessoa, em que não vamos ficar sabendo o nome do protagonista, só sabemos que ele é um rapaz que vive vagando pela cidade e meio que conversa com as casas daquela região. Ou seja, ele sente que tudo que compõe aquele local é de certo modo vivo. A cidade o acompanha, como se a cidade também fosse um personagem dentro dessa história aqui.
e logo no início já é possível perceber que ele é uma pessoa bem solitária, mas ao mesmo tempo muito sonhadora. Em um certo momento ele vai conhecer uma moça essa que ele vai idealizar muito, e todo o livro ele tem um certo tom de sonho, como se só no final dele a gente despertasse deste sonho. Uma coisa que eu gosto muito dentro dessa história são os diálogos entre os personagens, que são extremamente reflexivos e cheios de devaneios, principalmente por parte do protagonista. Enfim, se você quer conhecer Dostoiévski, quer conhecer a sua escrita, ou quer iniciar a literatura russa, creio que Noites Brancas também seja uma boa porta de entrada. É um livro extremamente simples de se ler, tem uma história simples também, mas muito cativante. Prosseguindo, vamos conversar agora sobre a coletânea intitulada de Histórias Extraordinárias de Edgar Allan Poe. A maioria das obras desse escritor estão ligadas ao suspense, mistério e horror, e em sua grande maioria elas possuem um tom um tanto melancólico, mostram o sofrimento de algum personagem, a morte também está muito presente em diversas histórias, como é o caso do conto Berenice, última história do escritor que a gente comentou aqui no canal, conto excelente, que possui um final macabro e surpreendente. Também vale ressaltar que ele foi pioneiro em histórias de detetive e investigação, inclusive serviu de influência para livros de Agatha Christie. Aliás, a editora Antofágica recentemente publicou uma coletânea de contos de investigação do Edgar Allan Poe. Eu vou deixar uma foto dessa coletânea aqui na tela para vocês darem uma olhada, mas eu confesso para vocês que essas não são as minhas histórias favoritas do escritor. Algo que eu gosto muito nas obras de Edgar Allan Poe é que normalmente ele não traz algo muito sobrenatural, algum monstro. O terror, o medo gerado em suas histórias vem dos personagens humanos, ou seja, ele traz o medo de nós mesmos. Até que ponto a perversidade humana pode chegar. E isso fica muito claro em um dos seus principais contos, um dos seus contos mais conhecidos, que é O Gato Preto. Enfim, existem diversas coletâneas do Edgar Allan Poe que são publicadas pelas mais diversas editoras aqui no Brasil, já foi publicada pela Darkside, tem essa coletânea aqui da Príncipes que eu não recomendo muito para vocês, mas a que eu deixo recomendada aqui nesse vídeo é essa daqui da Companhia das Letras, nessa edição de bolso, que conta com 18 contos. Ainda nessa pegada de livros de terror e suspense, trago aqui para vocês esse pequeno conto intitulado de Elevador 16, As Crônicas dos Mortos, escrito por Rodrigo de Oliveira. Essa é uma história de zumbi que se passa em São Paulo, e na verdade essa é uma história que faz parte de uma série de livros que tem o título As Crônicas dos Mortos, mas você consegue entender essa história aqui perfeitamente sem ter lido nenhum desses livros anteriores. Enfim, se você está à procura de uma história de suspense que se passa no Brasil e que conte com uma escrita extremamente fluida e agradável, Elevador 16 é para você. E é isso, pessoal. Essas são as recomendações do vídeo de hoje. Dá para fazer uma parte 2, então se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo aqui, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Até uma próxima e tchau!